E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô gravando esse vídeo para dizer que eu tô vivo, que as coisas estão se encaminhando, que eu tô estudando ainda, mas o que eu queria falar com vocês eu vou falar sobre alguns tópicos nesse vídeo e posteriormente, se vocês quiserem que eu grave algum outro vídeo, me falam, aliás, me digam o assunto que quando surgir tempo eu vou e gravo. Eu acabei agora há pouco um simulado do Enem e é o primeiro simulado que eu fiz no ano. É o segundo dia assim que eu acabei agora. E porque eu não faço os simulados na mesma data que está agendado lá, porque o meu calendário é complicado porque eu também trabalho. Então assim, eu consegui já ver uma melhora. Eu subi, foi o primeiro simulado Enem mesmo, o nível do Enem. E tava difícil o simulado de humanas e o de linguagens. Eu acertei 118 questões. Eu tinha, para quem viu os vídeos anteriores, eu tinha feito 105 acertos. Só que a distribuição foi um pouco diferente. Eu acertei 33 de humanas, 30 de linguagens, 28 de matemática. Para quem lembra, eu tinha acertado 16 no Enem mesmo. E eu acertei 27 em ciências da natureza. Eu, assim, acho que tá bom, mas dá pra gente melhorar. Mas o assunto não era esse. E eu vou falar pra vocês sobre o que eu vou falar agora. Tem muita gente que ainda vai começar a estudar, mas quem começou, por exemplo, em fevereiro ou antes, não sei, tem gente que começa antes. Ano passado eu comecei, acho que em dezembro, e foi um erro porque eu não dei tempo para descansar. Mas assim, quem já começou, provavelmente já está começando a encontrar os conteúdos que são um pouco mais complicados, que são bem puxados assim. O que eu acho interessante, e geralmente isso acontece, é que quando vai chegando nesses assuntos mais enroscados, geralmente os assuntos que você está estudando vão começando a atrasar um pouco, porque você precisa de tempo de tempo de contato com esses assuntos. O que eu recomendo que vocês façam, uma coisa que funciona bastante para mim, é vocês continuem fazendo conteúdo, isso principalmente para quem está atrasado. Continuem fazendo o conteúdo da semana que vocês estão estudando, vão estudando, tranquilo. Quando sobrar tempo, porque vai sobrar, vocês vão e fazem algumas listas extras, ou então algum, sei lá, algum exercício que vocês peguem no projeto medicina, ou então que vocês encontrem alguma lista, ou até se o cursinho de vocês fornecer, porque compensa, porque eu percebi que principalmente questões escritas. Eu ano passado não fiz muitas. Esse ano eu já fiz muitas questões, bastante assim. E pelo que eu notei e que tem dado mais resultado inclusive do que o próprio fato de assistir aula, até porque a gente sabe que assistir aula é para entender conteúdo e tal, mas o que tem me ajudado a assimilar os conteúdos e aprofundar mais inclusive do que as aulas e do que os próprios exercícios de múltipla escolha é fazer as questões escritas, porque você tem que ter uma abordagem diferente. Eu fugia desse tipo de questão antes, mas depois de um tempo eu comecei fazendo essas questões, eu comecei a perceber que elas não são difíceis, elas só são um pouco exigentes na questão de serem trabalhosas. Então, gente, como eu tenho pouco tempo para estudar porque eu trabalho, eu acabo fazendo só a sessão de direcionados 3 do ESAG. E essa é a que mais tem exercício escrito. Por que, que eu acho interessante isso? Porque os exercícios de múltipla escolha vão ser os exercícios que vão fazer você entender o conteúdo. Alguns deles vão ser trabalhosos, principalmente se você pegar exercícios da FUVEST, mas é só para calibrar um pouco o aprofundamento nesse tipo de exercício. Mas os exercícios escritos são mais interessantes porque eles fazem você ter um senso analítico um pouco maior. Então você acaba se desenvolvendo bem. E quando você se acostuma a fazer esse tipo de exercício, pegar, por exemplo, os exercícios da segunda fase da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, quando você se acostuma a fazer esse tipo de exercício, você meio que perde
o medo de qualquer outros exercícios de múltipla escolha. Principalmente de múltipla escolha, você acaba enfrentando. E quando você tem esse perfil de afronta mesmo, de enfrentar esse tipo de questão mais cabeluda e tal, você acaba utilizando esse seu subterfúgio em outras vertentes, sei lá, você para os assuntos de eu gaguejando, para os assuntos de matemática. Matemática não, como a gente sabe, a maioria dos vestibulandos de medicina tem problema, assim, é bem complicado, é um conteúdo que acaba sendo diferencial. E por esse motivo, estão batendo aqui, estão fazendo reforma aqui agora. E por esse motivo, se você tem um domínio dessa ferramenta, você acaba tendo sucesso e acaba, assim, ultrapassando a sua concorrência. No Enem, por exemplo, o Enem matemática é um diferencial. Eu vendo as listas, pelo que eu estava comparando as notas, a maioria das pessoas que conseguiram passar, elas não foram tão bem assim, algumas que eu vi, não foram tão bem assim, tão destaque em humanas, em linguagens, mas em matemática, gente, nossa, então assim, é uma coisa que vale muito a pena trabalhar. Então, assim, você acaba transportando esse perfil de quem enfrenta esse tipo de questão para resolver as questões de matemática. E isso é bom, porque quando você está aprendendo, o que vai fazer você realmente assimilar os conteúdos é você aprofundar aquilo, é você enfrentar as questões. E por mais que você tome pau, porque você vai tomar pau pra caramba, eu apanhei demais, assim. Eu fiz algumas perguntas já no plantão de dúvida do ESAG e tudo, mas assim, algumas eu não levo pro plantão, eu fico lá tomando surra até conseguir assimilar aquele conteúdo, porque depois você, assim, você sente que o conteúdo foi dado como fechado e que você aprendeu para fazer as questões em qualquer nível. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo para vocês. Talvez seja uma coisa um pouco. Não sei se vocês já têm essa informação, não sei. Parece uma coisa irrisória, mas é uma coisa que faz bastante diferença a longo prazo nesse ano de preparação. Outra coisa que eu acho importante falar é a questão emocional, gente. Trabalhem isso, sério. Porque, eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu comecei um pouco abalado no início do ano e o meu primeiro simulado da FUVEST, eu lembro que eu comentei para vocês, eu tinha acertado 44, assim, mas é porque a questão tava muito, aliás, a prova tava muito fodida mesmo. E eu não estava preparado para ela, tipo, para enfrentar, eu não estava com um psicológico bom. E ainda tinha acontecido um monte de coisa no dia, mas eu achei que o simulado ia sair do ar e eu acabei fazendo mesmo assim. E não deveria ter deixado para fazer outro dia. Mas beleza. Depois eu dei uma análise nesse simulado que eles fizeram. A maioria tinha, eu acho que duas ou três questões fáceis, tinha algumas médias, poucas também, e a maioria das questões eram difíceis ou muito difíceis. Depois que eu olhei aquilo, eu falei, caramba, mano, filha da puta, eu aqui, tipo, eu fiquei mal. Então, um negócio que eu digo pra vocês, gente, trabalhem o emocional, porque dependendo do cursinho de vocês, e na maioria dos cursinhos eu acho que é assim, a prova vai ser fodida. Vai ser fodida mesmo, se prepara. E eu espero que seja, porque tem que ser assim, porque vocês começam a se nivelar por cima, para quando chegar na prova mesmo, no próprio na própria prova, vocês não se surpreenderem com o nível de, porque geralmente a gente sabe, né? Nas provas sai a galera falando, nossa, tava difícil isso, aquilo, tal, e realmente vai estar difícil, porque é um vestibular. Mas se vocês estiverem acima desse nível, já vai ser um pouco melhor, porque não vai ter surpresa, então vocês vão estar preparados para isso. Então, assim, gente, trabalhem o emocional para vocês lidarem com essa situação, porque é uma coisa que não é um costume, por exemplo, você tirar uma nota abaixo do que você costuma tirar, principalmente quando você tem tempo de cursinho, você está habituado a tirar determinada quantidade de acerto.
Então, assim, se acostumem com o fato de trabalhar o psicológico nesse tipo de prova, para saber que se vocês foram mal, não significa que é o fim do mundo. Então você vai trabalhar nos seus pontos tal, mas entender que a prova estava difícil mesmo. Então é assim, gente, ao longo do tempo se preparar. Isso não serve apenas para as provas, também tem as redações. Eu tive, por exemplo, a minha primeira redação do ESAG. Eu tive uma expectativa de receber, sei lá, era a primeira redação, mas eu tinha consciência de que eu já um pouquinho de traquejo para fazer redação, porque eu sempre escrevi, mas só que apesar disso eu tinha bem lapidado o formato de redação do Enem na cabeça. Então pra mim, tipo, a primeira nota ia ser baixa, óbvio, porque ainda tinham coisas que eu ia ter que aprender e porque o cursinho tinha que mostrar que ele é forte, assim, no quesito de redação, que ele é exigente. Mas só que a minha nota foi 400, tipo, eu falei, porra, que aconteceu, tipo, mano, eu não escrevi tão mal assim. Mas depois eu fui trabalhando e tal, e ao longo do curso eu fui aprendendo as técnicas que eles passaram, assisti as aulas, tudo. E tô assistindo as aulas de redação também, aprendendo muita coisa mesmo, assim, pra trabalhar nas minhas redações. Tem uma coisa que eu até recomendo que vocês façam, bem relevante mesmo. Tem um grupo de estudantes que tirou nota 1000, que eles se reuniram e de vontade própria eles fizeram a melhor proposta de intervenção de todas. Isso daí não sou eu que estou dizendo, é uma frase que eles colocaram na cartilha. A proposta de intervenção deles foi compartilhar o conhecimento com os outros. Então, eu acho que são 33, eu não vou lembrar, 33, 35, eu não lembro quantos alunos são, mas eles deram um print no espelho de redação deles e além de dar print eles digitaram a redação tudo certinho para quem não entender a letra deles tal, e colocaram também um print da nota 1000 deles do Enem. E meu, achei isso muito bom. E eu, quando eu vou pro serviço, todo dia eu leio uma redação nota 1000. Eu achei que não ia ser uma coisa assim que ia acrescentar muito, porque, óbvio, os caras tirou 1000 tal, não. Mas eu achei que eu leria, mas que não ia incorporar alguma coisa, que ia ser só pra ter pela curiosidade mesmo. Mas não, então, eu travando, mas não. Foi importante sim, eu tô acho que na sétima redação, eu comecei faz pouco tempo e já deu para incorporar algumas coisas que eu achei bem interessantes nas redações deles. Que, por exemplo, alguns conectivos que eu não utilizava, que eu achei bem interessante, eu fui salvando numa agenda que eu tenho de conectivos. E assim, até a citação, teve uma citação que eu achei bem legal do Sartre, que fala sobre o homem ser estar condenado à liberdade. O homem está condenado à liberdade, do Jean-Paul Sartre. E também tem uma do Adorno que eu acho bem interessante que eu marquei, que fala sobre que os cidadãos são livres para escolher sempre a mesma coisa. Então assim, eles têm um repertório bem interessante e lendo a redação deles, você vê que eu me sentia assim, caralho, meu, muito bosta minhas redações. Mas assim, eu tô no caminho. Mas você vê que o que os professores geralmente falam que tem que ter um repertório, um vocabulário simples, tal, objetivo. Tem algumas coisas que não são muito bem fundamentadas nesse quesito, porque lendo as redações nota 1000 você vê que alguns até trabalham um pouco com um pouco de simplicidade assim, na escrita. Mas, meu, tinha redação ali que, nossa, o cara escrevia muito bem, tipo. Você via que os elementos coesivos das redações deles são elementos que não são muito utilizados. Mister, outro sim eu acho que já é mais utilizado, mas tinha alguns conectivos que não são muito utilizados. Alguns conclusivos, depreende-se, que geralmente o pessoal não utiliza. E tinha outros, mas tinha uns bem raros. Meu, tinha uma forma de argumentar de um que
assim, eu falei, meu, nossa, tipo, eu nunca vou chegar nisso. Mas é que ele chega a questionar, ora. Aí eu falei, mano, o cara tirou 1000, tipo, o cara foi bem pra caramba. Mas assim, uma coisa que eu recomendo pra vocês, leiam as redações nota 1000. Eu vou deixar o link da cartilha pra vocês buscarem o PDF, baixarem, que eu vou colocar na minha pasta. É um trabalho impecável que eles fizeram, é uma coisa que vai ajudar bastante. Então façam isso e tentem incorporar, tentem pegar essa fluidez que eles têm para escrever, que eu achei bem legal. Outra coisa, gente, que eu acho muito importante vocês fazerem é tentar ter um sistema de revisão, mesmo que seja bimestral. O ESAG eles fazem revisão bimestral. A cada 2 cadernos eles fazem uma revisão. Já teve uma revisão já e é uma coisa que eu vejo que vale muito a pena, que ajuda muito. E principalmente é uma coisa que eles fazem também, tem um IML que é como se fosse uma revisão do que eles deram até tal ponto. E teve o IML de Páscoa e o IML do Dia do Trabalho. O bom é que são todas questões escritas e não são questões muito cabeçudas, assim, muito complicadas. São questões mesmo para forçar você a lembrar o conteúdo. São questões que te forçam a lembrar o conteúdo. Tem alguma coisa decoreba ou outra tal, mas beleza. Então eu acho interessante fazer isso, gente. Fazer uma. Quando vocês puderem, não precisa pegar, eu vou assistir toda a aula aqui, eu vou ler toda a teoria, não. É só vocês pegarem algumas listas específicas assim, de preferência, como eu falei, a questão da parte escrita, né? Principalmente para quem não vai prestar só o Enem, para quem vai prestar outras provas pelo Brasil que trabalham questões escritas. Pegar as questões escritas mesmo para vocês puxarem o assunto, mas aí tem que ser vinculado àquilo que vocês já estudaram. Então, se vocês estiverem na apostila, se vocês quiserem também, peguem alguma apostila de concorrente, entre aspas, né? Peguem alguma apostila de algum cursinho ou então de, sei lá, alguma apostila de cursinho online e pega as listas disso daí, entra no projeto Medicina, no projeto Medicina tem também lista. Peguem essas listas e façam para revisão. Eu acho que revisão por exercício é uma forma muito rápida de você revisar o conteúdo, de estar com ele sempre em mente. E assim, é uma coisa que vai favorecer vocês. Sempre ter contato com o conteúdo. Porque conforme vai passando o tempo e vocês vão vendo outras coisas, se você deixa de ver alguma coisa que está lá atrás, é como você, por mais que você tenha estudado, você sente internamente, é como se você não tivesse mais conhecimento daquilo. Então, tentem deixar essas coisas importantes sempre em volta, sempre em torno de vocês. E essa questão de resolver questão para revisar é uma coisa rápida, não vai consumir o tempo de vocês. Vocês podem fazer num tempo livre e tal, dá para fazer tranquilo. Outra coisa que eu vejo o pessoal falar muito é questão de resumo. Eu costumo fazer o meu resumo enquanto eu anoto a aula. O professor lá colocou o quadro, tal, tudo certinho. Eu anoto algumas coisas parecidas com o quadro dele, outras coisas eu acabo modificando alguma coisa, colocando com a minha palavra, e algumas coisas eu acabo incluindo com o tempo que eu tenho que eu estudei tal de cursinho. Tem algumas coisas que alguns professores passam, outros não passam. Não é porque um tem mais conhecimento que o outro, não, nada disso. É que alguns acham mais relevante alguma coisa, tal. Então você sempre tem que achar aquele ponto de convergência. E pra gente, principalmente quando é vestibular, o importante é o ponto de convergência, a intersecção. Eles estão passando os assuntos que são relevantes, ponto. Mas quando a gente é vestibulando, principalmente de medicina, e a gente acaba querendo muita informação, tudo, a gente acaba complementando algumas coisas, principalmente quem passou por muitos professores. Então, assim, resumo eu faço dessa forma. Mas eu não sei se vocês fazem resumo à parte, vocês pegam um livro tal para resumir. É uma coisa que certamente vai ajudar vocês muito na faculdade, quem já faz isso.
muito, assim, muito certo mesmo. Porque você lê o livro e você conseguir fazer o resumo tudo certinho de tudo aquilo, você conseguir pegar os pontos chaves assim que são necessários é uma coisa importante. Mas eu acho um pouco complicado fazer isso porque você perde muito tempo. Então assim, vocês têm que priorizar. Eu prefiro fazer dessa forma e a minha revisão geralmente é fazendo questões. E é raramente, é só nas revisões do ESAG que eu acabo vendo a aula de revisão porque a aula tá lá. Então é meio para trazer isso de volta. Mas eu acho muito interessante fazer revisão por exercício, principalmente quem tem pouco tempo. Outra coisa, quem trabalha tem pouco tempo, eu trabalho também, mas eu tenho tempo de estudar no serviço, porque eu trabalho de madrugada, meu serviço não tem muita coisa para fazer. É raro ter alguma coisa ou outra assim que eu acabe não dando para estudar, é muito raro mesmo. Então, assim, a maioria das vezes eu sempre estudo. Ah, eu tava olhando aqui um negócio, achei que a maioria das vezes, olhando um negócio na tela do celular. A maioria das vezes eu sempre estudo no serviço, assim, tranquilo, não tem problema. Então, assim, o que eu recomendo para quem tem pouco tempo e quem trabalha tal vai entender é tentar pegar os principais. Então, como vocês não vão ter muito tempo de fazer exercício, mas vocês têm que fazer exercício, principalmente para quem for fazer vestibulares a mais, sem ser apenas o Enem, FUVEST, Unicamp e tal, vocês focarem, fazerem, uma questão situacional, que é aquele tipo de questão que vai fazer vocês aplicarem aquilo que vocês viram no conteúdo. Uma questão fácil. E o restante das questões é de médio para difícil, gente, para vocês conseguirem pegar esse nível, porque vai consumir o tempo, vocês vão fazer menos questões, mas pelo menos aquelas questões que vocês fizeram vão suprir essa carência do tempo. Então assim, foquem bastante nisso. É só uma recomendação, pode funcionar diferente para outras pessoas e aquele clichê é válido, né? O melhor método é o seu método. Então é só uma sugestão, beleza? Então era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Eu trabalhei alguns tópicos mesmo, algumas coisas que vieram à mente. Peço sugestões para vocês, porque não é fácil, a gente acaba achando que é fácil e tal. Eu acompanho alguns youtubers que falam de estudo e tal, e parece ser fácil assim o assunto tal. Vou falar hoje sobre isso, falar sobre aquilo, mas não, às vezes a gente precisa pensar e ver o que o pessoal está comentando para fazer algum vídeo. Então assim, se vocês tiverem sugestões, eu tento gravar alguma coisa assim para nos vídeos futuros. E a intenção mais desse vídeo foi trabalhar esses tópicos e principalmente para mostrar que eu tô vivo, assim, eu tô aqui. E é isso, gente. Esse mês tem visita monitorada da USP para a Faculdade de Medicina. Quando abrir inscrição eu vou, então se alguém for lá e me ver, por favor, me chame, não precisa ter vergonha, eu sou uma pessoa bem tranquila. É capaz de eu ficar com vergonha, mas não tem problema, a gente conversa lá. E, meu, me chama, sério. E é isso, foco no jaleco e, meu, trabalho emocional. É, não sei se vocês estão com a rede social ativada, mas sei lá, façam alguma coisa também nas horas extras que distrai a mente de vocês. A minha distração no trem, alguma coisa assim aleatória que eu tô fazendo, desconectada do universo de estudo, mas que ao mesmo tempo me ajuda também assim a organizar as minhas coisas. Ler um livro do Nietzsche. Eu tô lendo Nietzsche e é muito pesado, gente. No início eu achei que tava tranquilo. Eu falei, nossa, eu tô entendendo bem tranquilo. Nietzsche é bem facinho. Eu achei que o pessoal, pelo que eu ouvia do pessoal, achava que era mais complicado de entender. Mas depois, gente, depois do primeiro capítulo, meu Deus, o que é aquilo? Ele critica, ele tem alguma coisa contra o Kant. Ele critica muito Kant. Ele critica muito Platão, muita ideia do Platão, principalmente no a questão
da questão da alma, e também do que o Platão, ele tem um termo que ele utiliza, que o platonismo nada mais é do que é o platonismo das massas. Eu não vou lembrar, é só alguns relances que eu tenho aqui. Mas assim, eu tô lendo Além do Bem e do Mal. O meu amigo falou pra mim não começar por esse, ele tinha dado uma recomendação, porque esse é mais difícil, mas é assim, eu leio no ônibus, no trem, e no metrô não dá porque é muito rápido. Então o que eu falo pra vocês é faça alguma coisa que distrai a mente. Esse ano eu decidi que eu não vou ler as obras, eu tô só. É uma coisa interessante de se fazer. Eu tô só fazendo a análise mesmo das obras. Eu tenho, para falar a verdade, só as que não vão, as obras que entraram esse ano. Foi a obra do Gregório, né? E as outras eu não lembro, mas eu tenho a lista tudo certinho. Então eu vejo a análise que o professor dá no ESAG e eu leio a análise tudo certinho, mas eu faço a minha análise também, então eu faço muitas questões. Então esse ano eu vou trabalhar muito focado nisso, porque eu observando as questões tal dos anos anteriores, eu vejo que eles trabalham sempre nos mesmos pontos. Então assim, é isso, gente, aproveitem o tempo útil de vocês para produzir bastante, mas também para descansar e para trabalhar o emocional. Deixem suas sugestões, me digam como é que tá o estudo de vocês. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Foco no jaleco. Se vocês forem na visita monitorada da USP e tal, me chamem. E é isso aí, gente. Abraço, sucesso.